Olá, muito bom dia, seja bem-vindo ao Rede Família Esportes, primeira edição, trazendo as principais manchetes esportivas desta quinta-feira e ainda repercutindo bastante sobre o incidente que matou 71 pessoas, 71 jogadores, entre jogadores, comissão técnica e repórter, jornalistas, né? Lá em Medellín, na Colômbia. A gente vai falar muito sobre isso também e algumas notícias do esporte no Brasil. A cidade de Medellín viveu ontem uma noite de comoção e exemplo de amor ao próximo. Acompanhe. Do lado de fora, uma multidão. Dentro, um estádio lotado. Milhares de colombianos vestiram branco e levaram flores. Das arquibancadas, o grito de solidariedade. A Orquestra Sinfônica da Colômbia tocou o hino do país e também o do Brasil. Crianças soltaram balões brancos numa noite sem rivalidade e de muita emoção. Josimar Diosdado da Silva Tavares. Marcelo Augusto Matias. Olha, de comover, nós aqui do estúdio, nós ficamos arrepiados, né? Como vimos uma informação como essa, uma matéria como essa, é de realmente se emocionar. E um exemplo, né, de respeito e de amor ao próximo. Nós que estamos tendo problemas seríssimos no Brasil, de desrespeito ao ser humano, de desrespeito ao cidadão, esse é mais um exemplo de um país muito menor do que o nosso, com problemas maiores do que o nosso, mas com um coração maior do que o nosso, né? Que sirva de exemplo a todo o povo brasileiro, que sempre foi considerado um povo bom, né? Um povo que tem isso no coração, que sirva de exemplo, que volte também a ter uma situação como essa dentro do esporte brasileiro, né? É inadmissível, né? É inadmissível que certas situações ainda aconteçam no Brasil com relação a desrespeito com o ser humano. A começar pelos políticos nossos, né? Então que sirva de exemplo. Céticos com relação a uma situação como essa, que é a de solidariedade e amor ao próximo. Foi uma das situações que eu jamais vi na minha vida, de movimento de um país inteiro, que é o país colombiano, de um país inteirinho na movimentação. Eles não tinham nada a ver com isso, mas se movimentaram, se solidarizaram e fizeram uma festa fantástica e monumental. Então, parabéns ao povo colombiano, muito obrigado a vocês que se solidarizaram com essa tragédia que ocorreu, infelizmente, no país de vocês. Então, agradeço mesmo do fundo do coração, eu que não tenho nenhum parente que sofreu com essa tragédia, mas fiquei muito emocionado e agradecido com essa solidariedade que o povo colombiano fez a nós. E mais ainda, né, ao Atlético Nacional, que ganhou meu coração justamente agora lá na Colômbia. Eu torço ainda mais para o Atlético Nacional, pela declaração do presidente, pela comoção de todos em ofertar o título da Copa Sul-Americana às famílias, né, daqueles que ficaram, para que possam ser lembrados como verdadeiros heróis e campeões. Então, muito obrigado do coração ao povo colombiano por essa homenagem feita ontem lá em seu estádio para o pessoal da Chapecoense. Manifestações de solidariedade de todo mundo continuam chegando a Chapecó. Acompanhe. Na verdade, é uma grande torcida organizada mundial. Nós temos visto muitas manifestações de atletas ao redor do mundo. Por exemplo, o atacante uruguaio Cavani, depois de marcar um gol, levantou a camiseta do Paris Saint-Germain e lá debaixo estava a camiseta da Chapecoense. Também há muitas manifestações de torcedores de outros clubes brasileiros. Para a gente ter uma ideia deste apoio, como ele está sendo realizado até este momento, até antes da tragédia, a Chapecoense tinha cerca de 9.000 torcedores que contribuem em dia. A última informação oficial que nós recebemos do clube é de que já são 13.000 sócios torcedores que contribuem aí com até R$160 por mês. Um grande exemplo de solidariedade, outros 10 clubes brasileiros também já informaram que vão fazer empréstimo de jogadores aqui a Chapecoense. O que é muito importante porque eu conversei ontem com o Ivan Toso, que é vice-presidente da Chapecoense e vai ter a responsabilidade de tocar o time daqui para frente, e ele conta com toda esta ajuda. Portanto, muito bonito ver essas manifestações de torcedores e também de jogadores ao redor do mundo.
Mais um exemplo também ontem em Chapecó, no horário do jogo, lá na Arena Condá, onde os torcedores também lá estiveram e prestaram homenagens àquelas pessoas que se foram nessa grande tragédia, né? É lógico que há uma comoção ainda muito enorme lá em Chapecó, lá que foi declarado aí 30 dias de luto, né? Luto total, e aguardando ainda os corpos a chegarem até Chapecó. Isso deve acontecer amanhã, no máximo sábado, esses corpos chegando a Chapecó. Aí sim a comoção vai ser muito maior, porque estando longe ainda, você não tem o contato físico. A partir do momento que os jogadores, né, que todas as pessoas que estiveram envolvidas, as vítimas, chegarem a Chapecó, a comoção vai ser muito maior, porque daí é o contato ali próximo daquelas pessoas que, por enquanto, só lembrança. A hora que tiver o contato físico, o contato mais próximo com elas, de ver aquela situação das pessoas que estavam há muito pouco tempo próximo de vocês e de repente não estão mais, é muito complicado e aí a comoção vai ficar muito maior. Mas as doações e também os manifestos de solidariedade chegam do mundo inteiro, Isso é muito legal, muito interessante. Demonstra que o mundo não está perdido, pelo contrário, ainda há esperanças de um mundo cheio de paz e de fraternidade, eu não tenho dúvidas disso. Vamos a um rápido intervalo, logo após as mensagens comerciais estarei de volta, é rapidinho. De volta com Rede Família Esporte, primeira edição. Enquanto os corpos não chegam a Chapecó, os torcedores buscam de todas as formas uma homenagem às vítimas. Acompanhe. A solidariedade está por toda a parte. Na vitrine desta loja, o escudo do clube com uma fita preta e a homenagem. Para sempre chapecoenses. Nas ruas, até os bebês de colo vestidos com a camisa do time. A gente espera que as futuras gerações, né, saibam o quanto esse time representou para nós. As manifestações de pesar dos torcedores servem para confortar, mas não apagam a dor dos parentes. O chefe de segurança da Chapecoense, Adriano Bittencourt, era pai de 5 filhos e foi uma das vítimas do acidente. Está sendo bem difícil. Ele sempre esteve presente. Mesmo estando longe da gente, ele foi um pai e um marido mais presente do que muitos que estão perto, né? A cidade se prepara para uma grande homenagem às vítimas do acidente. Depois de liberados na Colômbia, os corpos serão trazidos aqui para Chapecó. O clube organiza um velório coletivo e espera mais de 100 mil pessoas na cerimônia. A cidade tem uma relação especial com a Chapecoense, um time do interior que ganhou projeção internacional. É um grupo que foi moldado muito semelhante e para ser muito espelho da própria região, de pessoas batalhadoras, simples, mas que dentro do seu trabalho, que era o momento do jogo, que eles poderiam ser os exemplos. Lógico que depois de um momento trágico como esse, é normal que a venda de camisas, a repercussão mundial, todos procurem conhecer um pouco mais sobre esse clube emergente do futebol brasileiro, que é a Chapecoense. Os sócios torcedores vão aumentar também, até porque quer-se angariar uma quantidade de dinheiro muito grande para que se possa montar um time para o ano que vem. Não se sabe como é que vai ficar a situação do ano que vem, se terá dinheiro ou não para montar esse elenco. Lógico que alguns clubes brasileiros estão se oferecendo a mandar jogadores que não estão sendo aproveitados nos seus elencos para que reforce o time da Chapecoense. Então vamos aguardar um pouco mais, é lógico que ainda é muito cedo para falarmos sobre essa situação. Só a partir do ano que vem mesmo é que nós vamos ter uma ideia do que vai se ocorrer a partir do ano que vem. Talvez até o estadual a Chapecoense não disputa, ou se disputar também vai entrar como mera coadjuvante, porque os estaduais começam agora em janeiro, né? Fica muito próximo, muito em cima os estaduais, a Chapecoense, que é a atual campeã catarinense, e não dá para imaginar que essa equipe esteja forte, sim, já para o começo do ano para disputar qualquer competição. Todos ainda vão ficar abalados. Agora, o que mais me preocupa são algumas declarações, e depois a gente vai ver uma declaração do presidente do Internacional. Meu Deus do céu, né? Se uma pessoa como essa não tiver o mínimo de sensibilidade, de amor ao próximo, é por isso que o time dele está onde está. Nós vamos comentar isso depois, isso não é o caso agora. Mas vamos falar ainda, continuar falando sobre as vítimas lá de Medellín. Parentes das vítimas de outros estados começam a chegar a Chapecó para o velório coletivo. Acompanhe.
Os corpos dos jornalistas do Rio e São Paulo não devem vir aqui para a Arena Condá e o time da Chapecoense, a diretoria, ainda negocia com os familiares das vítimas a possibilidade de que todos deixem, pelo menos por algumas horas, a previsão é que de 4 horas, os corpos aqui na Arena Condá para o velório coletivo. Isso ainda está sendo negociado com as famílias e a confirmação deve sair nas próximas horas. Outra questão que ainda está sendo negociada com as famílias é com relação ao seguro de vida dos jogadores. Isso está sendo feito via clube e também pela companhia aérea. Eu acho que o que menos importa agora é a discussão de quem vai pagar o quê e o quanto vai pagar. Eu acho que agora não se preocupa com isso, até porque os corpos nem chegaram ao Brasil ainda. E aquilo que eu falei no bloco anterior, a comoção ainda é à distância. Comoção maior vai ser a hora que os corpos estiverem aqui, em Chapecó, dentro do gramado, como estão pensando em fazer, e todo mundo ali próximo daquelas pessoas que estavam há poucos dias atrás ao lado dessas pessoas. Aí a comoção vai ser, aí a ficha vai cair. Até porque a ficha ainda não caiu, você não está perto da pessoa. A hora que você estiver perto, a hora que o parente mais próximo estiver perto daquela pessoa estendida no caixão, aí a ficha cai. Aí a comoção vai ser maior e aí começam a acontecer as situações e aí ninguém se aguenta e aí vai ser uma comoção só. Infelizmente, isso tem que acontecer, fazer o quê, né? Mas o que menos importa agora é a discussão de quem vai pagar o quê e quanto vai pagar. Lógico que tem uma responsabilidade, todos os jogadores têm seguro de vida e a companhia aérea também tem. Então quem vai pagar o quê e quanto vai pagar, deixa para depois, deixa para o ano que vem, isso aí não é importante agora. Porque esse dinheiro não vai trazer a vida da pessoa de volta. Então o que menos importa agora é a discussão sobre isso. Agora é a discussão de quando chegará esses corpos e como vai ser o enterro e a homenagem a eles. Isso é o mais importante, porque foram verdadeiros heróis e não morreram porque quiseram, pelo contrário, morreram por negligência humana, por falha humana. Esse é o maior problema, né? Quando você morre por um acidente provocado por você mesmo, tudo bem, você provocou aquele acidente. O problema maior é quando você morre por culpa de outras pessoas, de terceiros. Aí sim é uma situação um pouco mais difícil de ser digerida e também difícil de ser aceita, né? Mas os parentes mais distantes estão chegando agora para Chapecó. Hoje já tem uma movimentação muito grande, que a perspectiva é que esses corpos cheguem amanhã ou no máximo sábado pela manhã, para esse final de semana fazer então esse velório coletivo. A maioria dos jornalistas que não eram de lá vão ser velados em seus estados, né, em suas cidades de origem. Lá somente vão ficar os jogadores de lá e comissão técnica também. Mas o presidente da Chapecoense pediu para que todos permanecessem lá para uma homenagem, pelo menos algumas horas, para uma homenagem a todos eles que estavam imbuídos de uma mesma situação, de um mesmo objetivo, que era a Chapecoense de uma única forma. Diante de uma tragédia histórica, uma declaração do vice-presidente do Internacional revoltou o mundo do esporte. Acompanhe. Além do sentimento, da consternação que os nossos jogadores estão tomados, porque a maioria deles já se relacionava com os atletas, hoje deu para ver na reunião que nós fizemos para dispensar do treinamento, retomaremos amanhã. Temos a nossa tragédia pessoal aqui, a nossa tragédia particular, que é fugir do rebaixamento. Ô Fernando Carvalho, com todo o respeito que eu tenho à tua pessoa, um dirigente de repercussão mundial, um dirigente com muita história dentro do Internacional, mas dizer em tragédia pessoal, tragédia do Inter estar na zona do rebaixamento, essa tragédia foi causada por vocês. Então não é uma tragédia, e sim uma incompetência, diferente do que aconteceu com os jogadores e comissão técnica da Chapecoense. Aquilo foi tragédia, o de vocês é incompetência. É inadmissível que o senhor, insensível do jeito que o senhor é, venha a público e falar que não está preocupado, que está preocupado com o último jogo do Campeonato Brasileiro. Pois bem, agora estarei torcendo para o senhor cair. Declaradamente eu sou torcedor do Inter para cair. Porque é um absurdo o senhor vir a público em rede nacional e falar uma besteira dessa. Sabe o que era para o senhor estar falando? Eu aceito cair, mas nós não temos que ter jogo. Foram 71 vidas que foram ceifadas daquela maneira. Agora o senhor vem falar que ficou revoltado porque não tinha jogo, que quer o jogo no final de semana. Entre no campo e jogue sozinho, senhor Fernando. Pegue a bola e jogue sozinho. Aliás, é por isso e muitas outras coisas que o seu time é odiado e está onde está. Tá? É por isso e outras coisas. Lembra do que fizeram com o Corinthians? O DVD do Corinthians? Tá aí. É por isso que é odiado. E é por isso que está onde está. Brincadeira, eu fico revoltado com uma situação dessa, onde o mundo inteiro
que não tem nada a ver com isso, prestando solidariedade, querendo mandar dinheiro, querendo mandar jogadores, os jogadores se oferecendo para jogar de graça na Chapecoense. Um babaca de um imbecil desse vem e fala que queria ter o jogo no final de semana. Um monstro mesmo, não? É um monstro. Isso que não aconteceu com a tua família. É revoltante esse tipo de situação. O Palmeiras confirmou ontem, de forma oficial, a saída do técnico Cuca. Vamos ver. O Palmeiras confirmou oficialmente a saída do técnico Cuca. O treinador, atual campeão brasileiro com o Palmeiras, pediu para sair por causa de problemas pessoais. A saída de Cuca já vinha sendo especulada, ele que jogou no time em 92, encerrou o jejum de 22 anos aí do Palmeiras. E olha, a despedida será no domingo, dia 11, no jogo contra o Vitória em Salvador, a última rodada do Campeonato Brasileiro. Os torcedores do Palmeiras não queriam que tivesse tido essa informação ontem, né? Que o Palmeiras tivesse dado essa informação oficial da saída do Cuca. Até porque, na saída dos outros treinadores, somente um treinador do quilate do gabarito do Cuca poderia ter levado essa equipe ao título de campeão brasileiro após 22 anos, após um jejum de 22 anos. E a saída do Cuca vai repercutir sim. O Palmeiras que queria um plano A, que era o Roger Machado, mas o Roger foi anunciado ontem como treinador do Atlético Mineiro. O Atlético, que também estava sem treinador, correu na frente do Palmeiras, já anunciou o Roger, então o Roger já não está mais à disposição do Palmeiras. Então o Palmeiras vai ter que correr para saber. Abel Braga também já não está mais, já aceitou. Aí é que tá. O Eduardo Batista já falou que não vai sair da Ponte Preta. Então, aí é que tá. Vamos ver quem que vai ser pro ano que vem, mas é que tá, Valentim. Será que o Valentim consegue fazer o que o Cuca fez dentro? Eu também acho que não. Já teve oportunidade dentro do Palmeiras. Todo mundo sabe que administrar um elenco inchado do jeito que tem o Palmeiras é muito difícil. O Cuca passou por problemas seríssimos quando veio, de administração de elenco, detectou que haviam problemas de igrejinha no elenco. Detectou quem eram os problemas, pediu para a diretoria mandar embora, mandou embora quem deveria e teve o grupo na mão. Será que qualquer outro treinador conseguirá ter o grupo na mão do jeito que o Cuca teve? Essa é a questão e a incógnita que os torcedores do Palmeiras estão se perguntando agora. Quem virá a dirigir o Palmeiras ano que vem? Será que o time vai ter o mesmo desempenho que teve esse ano? Muito difícil, muito difícil. E só comentando sobre a saída do Cuca, o Cuca já vinha demonstrando esse desejo da saída, mesmo no Campeonato Brasileiro, ele já dava entrevistas de que teria um ano sabático, como a gente diz, né? Vai descansar um pouco. Ele falou que ele ficou muito tempo sem ver os filhos, sem ver a família, e há tempo dele ficar pelo menos 1 ou 2 anos com a família, relaxando um pouquinho, cuidando um pouco dos filhos, da própria esposa, porque ele está vendo que todo mundo está crescendo, os filhos crescendo, ele mesmo está ficando velho e a vida está passando, ele não está aproveitando. Então é o momento dele parar um pouquinho e pensar. Quem sabe daqui a 6 meses, daqui a 1 ano ele possa voltar lá para a China, onde o dinheiro é muito grande, muito alto, que ele já teve proposta e pediu para guardar um pouquinho? A gente nunca sabe, mas que o desejo agora dele ficar pelo menos um tempo parado para ter um momento de descanso com a família, isso eu não tenho dúvidas disso. Após o treino, o presidente do Flamengo falou sobre as ações que o clube deve tomar em relação à tragédia de Chapecó. Vamos ver. Um escudo na camisa, né, da Chapecoense na última rodada. Pudesse falar sobre isso. Olha, hoje nós fizemos aí um momento de reflexão sobre essa situação toda, né, que atingiu não só a Chapecoense, mas a imprensa esportiva brasileira, né? Então vocês imagino que estejam, né, de luto também e é um momento muito triste para todos nós e isso afeta diretamente os jogadores, né? 3, né, dos jogadores da Chapecoense estavam até outro dia aqui conosco, eram colegas deles, então eles estão realmente muito abalados e acho que aquilo que nós fizemos lá no centro do campo foi uma homenagem assim discreta, mas que extremamente espontânea, né, e que tocou assim o coração de todos os jogadores, principalmente os que conviveram aí com o Kleber Santana, com o Marcelo, com o Arthur Maia, né, e com os colegas de vocês que conviviam com eles também, né, o Vitorino, né, podia perfeitamente estar aqui,
era amigo de todos nós e todos os outros. Quanto a homenagens que a gente possa vir a fazer, não tem nada resolvido. Eu acho que não é nem o momento correto para a gente pensar nisso, porque o acidente aconteceu pouco mais de 24 horas atrás, ainda tem uma série de providências que tem que ser tomadas. Provavelmente os corpos não estão nem identificados ainda, os feridos estão lá sendo atendidos, e essa é uma hora da gente pensar nas famílias dos jogadores, dos jornalistas, dos dirigentes, e com o tempo a gente vai tomando as providências aí que é claro que vão ser necessárias, mas eu acho que nesse momento, acho que ainda é um momento de dar assistência para quem está sofrendo. Tá aí até o presidente do Flamengo também se solidarizando com tudo isso e dizendo que vai ainda imaginar e pensar alguma forma de uma homenagem. Até o dia 11 ele vai sentar com os pares de diretoria para saber em que forma poderá homenagear esse acontecimento lá, essas pessoas que tiveram suas vidas ceifadas lá nessa tragédia lá em Medellín, né? Então, mas muito legal, diferentemente do presidente, do vice-presidente do Internacional, né? Foi uma pessoa solidária, né? Não está nem preocupado com o vice-campeonato, com nada, está preocupado em como irá fazer essa homenagem ao povo de Chapecó. Você vê a diferença, né? Que coisa, né? Infelizmente. Estamos de volta e o Rede Família Esporte, primeira edição, fica por aqui. Estarei de volta às 7 da noite com o Rede Família Esporte, segunda edição. Fique agora com Gustavo Nolasco e o RF News. Tchau.